Fala pessoal do Invisível Essencial, mais um dia de live, mais um dia hashtag é muito assunto. Todos os dias eu bato um papo com um profissional e hoje será com Pan Herrera. Conheça esse trabalho dessa profissional maravilhosa e hoje eu quero já chamar ela para a gente poder não perder um segundo, porque realmente eu tenho muito assunto para bater um papo com ela. E ela já entrou, já vou chamar ela aqui, tá? Porque a gente não pode perder tempo porque é só uma hora e a gente tem que realmente sugar todo, todo o conteúdo que a gente pode sugar dela. Oi, Pan, como é que você tá? Olá, senhor Fernando! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo também, graças a Deus. Eu fico te acompanhando, eu preciso assumir, eu fico cansado só de te olhar. Cara, você trabalha muito, eu vejo assim. Eu vou te dizer uma coisa. Eu estava me arrumando e pensando o quanto você foi corajoso de um mês de lives. Eu tô em 7 dias, a gente está no meio de uma semana que eu vou fazer de lives. E, nossa, é muito cansativo, porque, né, você buscar conteúdo, tem que deixar aquilo fresco na sua memória para você poder falar, enfim. E é uma coisa que é muito gostoso a energia que a gente troca, mas você se sente sugado mesmo, né? Porque você entrega. Eu, pelo menos, quando vou fazer uma live, eu entrego tudo que eu posso. Então a gente fica bem cansado. Você foi muito mais corajoso que eu. Você vai dizer, tá falando de mim, mas você foi mais corajoso. E quando eu resolvi, na verdade, porque assim, eu dei um tempo mesmo da parte de produção, assim, quando começou a pandemia, as bandas que eu trabalho pararam, né? A própria Claudinha mora no exterior e as outras bandas também. Aí eu falei, cara, me dediquei um pouco às empresas da família e falei, vou dar um tempo criando conteúdo para depois. Só que a cobrança foi tanta, pô, que aí falaram assim, Fernando, faz uma live, faz uma live. Eu falei, ô gente, tem tanta live, tem tanta live. Foi muita cobrança. Eu falei, vocês querem live? Tá bom, então. Então toma Peraí. um mês. Vamos ver se vocês querem mesmo. Vamos Pronto, ver. agora assistam, viu? Agora É assistam isso aí. todas. É E isso aí mesmo. E eu, quando só uma coisa eu que eu quero dizer para todo mundo, que eu estou extremamente honrada de ser a finalizadora disso tudo. A gente está fazendo hoje a última lá. Vamos fechar com chave de ouro. Prometo me entregar o máximo para a gente fechar isso com chave de ouro. e foi engraçado porque eu vim acompanhando o seu trabalho pela internet, né? Eu vim olhando assim, eu falei, nossa, que conteúdo rico. Aí comecei a te acompanhar. E aí fiquei, pô, legal. E óbvio, né? A gente absorve o que a gente gosta. Eu falei, caramba, aí falei com minha esposa, eu quero fazer isso eu quero fazer assim, né, no meu próximo vídeo. Todo mundo que eu mostrava ficava encantado. E aí eu tô chamando os amigos, vamos fazer uma live, vamos fazer a live, vamos fazer a live. Daqui a pouco eu falei, cara, será que ela vai ter um diazinho assim na Pelo agenda para amor de poder. Deus, eu faria as 30 lives com você se você me chamasse. Eu ia estar aqui os 30 dias, sem problema nenhum. É um prazer. E aí, quando você me respondeu positivamente, eu falei, nossa, que legal, porque assim, vários dos profissionais que eu chamei aqui, acho que 90% ou trabalham comigo, ou a gente tem uma relação muito próxima. E contigo, eu conheci realmente o trabalho pela internet e a gente nunca trabalhou junto. Aí eu falei, nossa, e hoje até você falou comigo assim, né? Você quer ir por algum caminho? Eu falei, não, eu quero te conhecer, quero mostrar para o meu público, o pessoal, essa live fica salva aqui no Instagram e muita gente assiste depois. Eu quero mostrar vários fatores que você passa que realmente me interessam. E um dos principais é a força da mulher dentro da produção, o quanto você pode provar para as meninas eu cheguei onde eu sonho e busco muito mais. Então, assim, é, é real. Isso Sem dúvida. não é fictício. Então, assim, eu queria primeiro que você se apresentasse para a galera conhecer quem é a Pan dentro do mundo de eventos, como foi o início, né? Porque sempre é uma curiosidade. Quando foi que virou a chavinha? Eu quero ser produtora, eu quero trabalhar com eventos. Quando foi que virou essa chavinha? E conta um pouco da tua história pra gente. Fechado. Eu sou produtora há 10 anos já. Como passa rápido, né, Fernanda? A gente, quando começa a falar, assim que eu me dou conta que, caramba, 10 anos já que eu produzo. Eu sou formada em produção e gestão de eventos. Então, a produção foi algo que eu busquei.
obviamente, não foi algo que eu sabia. Assim, quando eu busquei a produção, eu imaginava que eu faria isso, de maneira nenhuma. Eu acho que produção é uma coisa que, inclusive, quando eu comecei a produzir conteúdo, ou quando eu começava a falar com as pessoas, é algo muito difícil de explicar, porque produção, na minha opinião, é óbvio que é a pessoa que executa, é a pessoa que tira do papel, né? Alguém lá imagina, o produtor vai lá e tira do papel, ele bota para a realidade. Esse, sem dúvida, é o primeiro papel do produtor. Mas eu enxerguei nesse período todo que tinham outros vários. Então, quando eu comecei lá atrás, eu jamais imaginava o que eu poderia fazer. Mas eu me formei na faculdade e aí eu trabalhei 7 meses com casamento, então, evento social. Eu era produtora de casamento, então eu era da parte de cerimonial e que me ensinou muito, muito mesmo. Porque quando você trabalha... uma coisa é quando você trabalha com empresas grandes, né? Então, quando você está trabalhando com casamento, você está trabalhando com o sonho de uma pessoa que muito provavelmente suou, guardou aquele dinheiro, muito suado para fazer aquilo. Então, é um sonho com um risco maior. Evento tem risco, obviamente, mas o casamento tem aquele risco mais intrínseco, talvez. E aí, depois que eu saí dos 7 meses de casamento, eu comecei a trabalhar com o Michel Teló, no escritório dele. Eu sou de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, então eu já conhecia a família Teló de lá. Eles são amigos, então eu tive o famoso QI, que é hoje em dia que eu levanto muito a objeção do QI, né? Hoje em dia, porque todo mundo fala, olha o QI como se fosse, então foi fácil. E muito pelo contrário, eu acho que a gente pode falar disso depois, mas então eu conheci a família Teló. E aí o Teotônio Teló me chamou. Ele também não sabia o que ele precisava que eu fizesse. Ele falou, vem, eu quero te ajudar. E aí que entra a grande responsabilidade. Porque quando você é indicada por alguém que confia em você de forma tão cega que ele só falou, vem, a gente vai ver o que a gente vai fazer, eu tinha uma responsabilidade muito maior, né? E aí eu entrei para cuidar de algumas coisas de marca para o Michel na época, de marca de roupa, para ele vestir, enfim. E aí veio a produção do DVD e eu pedi para produzir. Então, eu logo de cara produzi o DVD do Michel. E com isso, tem uma coisa que é muito específica na minha carreira. O Michel, eu entrei um pouquinho antes dele estourar no mundo. Então, houve uma situação na minha carreira que quase ninguém passou por isso, que você trabalha com Claudinha. Você faz shows, né? Então, a gente tem... É comum um artista ter o produtor que está na estrada, que é aquele produtor que acompanha os shows na estrada. Eu nunca acompanhei show na estrada do Michel. Eu era uma produtora que ficava dentro do escritório, cuidando das questões, dos projetos especiais dele, que era justamente o que fugia do dia a dia. Eu trabalhei com o Michel e com a Claudinha quando eles fizeram a campanha da Garoto. Então, eu conheci a Claudinha num momento muito rápido também, ela é sempre muito, muito educada, mas eu conheci ela muito rapidamente numa campanha da Garoto, que era justamente isso que eu cuidava do Michel. Esses projetos, tudo que vinha além dos shows, DVDs, documentários na época, a turnê internacional, as campanhas, isso era o que eu cuidava do Michel. E aí, depois disso, 5 anos, eu trabalhei no Michel, e quando eu decidi abrir a minha empresa, eu e o Cláudio, a gente resolveu abrir a P63, era para fazer exatamente o que eu fazia para o Michel, para outros artistas. E aí eu vislumbrei, eu percebi no caminho, porque eu confesso também que não foi uma coisa, eu imaginei aquilo e segui. Isso é uma coisa que eu falo para as pessoas. Você não precisa saber exatamente o que você quer, você só precisa começar a caminhar, porque você vai descobrindo no caminho, né? Eu descobri que existia um nicho no mercado que não era utilizado, que era exatamente esse nicho da produtora criativa e artística, a produtora que unia todos os pontos. Então, dentro de um projeto de um DVD, por exemplo, trabalhei em vários DVDs, já conheci vários DVDs onde tinha o produtor de vídeo, tinha o produtor do áudio, tinha o produtor do artista, mas não tinha uma pessoa só cuidando do projeto. E aí as coisas não eram amarradas. Então, eu entrei fazendo isso e foquei na produção criativa, porque é isso que eu quero que os nossos produtores novos percebam, que nós não somos só execução, nós somos cabeças pensantes e que podemos, mais do que muita gente, inclusive, ajudar na criação, porque a gente tem uma visão diferente. O produtor enxerga coisas que só o produtor enxerga. Então, quando a gente olha para essa parte mais criativa, é essa chama que eu quero arder nos produtores desse país. Perfeito. E a sua fala, eu me identifico muito com a sua fala,
porque, assim, óbvio, o nosso mercado, ele é quase que 100% indicação. Você falou do QI, mas isso é muito óbvio, gente. Se abrir uma vaga para alguma função em Claudinha aí, eu que tiver que indicar, eu não vou pedir currículo para ninguém. Eu vou Claro. ver quem das pessoas que eu conheço que está apto para entrar. E é óbvio que eu tenho que ver se a pessoa tenha a capacidade de assumir aquela vaga. Mas eu tenho que indicar uma pessoa que eu conheça, pelo menos. E a gente envolve muita coisa, caráter, bom senso, Exato. honestidade. Então, quando você fala isso, para mim fica muito claro. Eu faço algumas comparações e Thiago, que é o produtor de Ivete, fica rindo da minha cara toda vez que eu faço uma comparação. Mas é verdade, você teve uma pessoa próxima que te colocou no campo de futebol. Se você vai fazer gol, se você vai dar o passe, se você vai jogar bem, se você vai continuar permanecendo titular, depende só de você. Claro, perfeitamente. É isso, é isso. Aí, assim, você está lá, você ficou lá durante muito tempo. Você ficar na empresa durante 5 anos é porque você teve a capacidade de... E foi observando, foi o que você falou. Você viu uma necessidade ali ou até criou aquela necessidade. Vão precisar de alguma coisa ali, então já vou me especializar para eu fazer aquela parte. Isso é espetacular. É você ter a iniciativa e estar sempre à frente. E assim, Exatamente. nessa parte que você falou, que as pessoas, eu falo isso muito para os alunos. Eu me formei em gestão e eventos também. Ah, que Depois legal. eu fiz pós-docência, né? Eu já dava aula já de eventos, amei, mas já trabalhava há muito tempo. Então eu acho assim, essa parte agregou muito para você. Para mim, eu já tinha a parte prática. Essa parte teórica, principalmente, eu aprendi muita coisa na faculdade, na parte teórica. Para você foi fundamental o curso? Então, Fernando, é arriscado a gente. Porque assim, eu acredito que as pessoas precisam estudar. A gente hoje em dia tem muita informação. É muita bobeira você entrar no nosso mercado com tanto de informação, sem estudar, com tanto de informação que a gente tem hoje. Mas quando eu fiz a faculdade, minha faculdade era muito nova. Eu fiz a faculdade há 12 anos. Jesus amado, eu sou formada há 12 anos. Era um curso tecnólogo em São Paulo. Então, ele era muito inicial. Ele era um curso, eu acredito que hoje ele ainda existe na Embi Morumbi, aqui em São Paulo. Eu acredito que hoje ele já está muito melhor. Mas sabe o que a faculdade mais me deu? Que eu acho que é isso que falta. Quando a gente é muito novo, a gente é mais... Eu falo bastante palavrão, vou falar aqui, mas não é nem um palavrão tão grande, mas a gente é muito cagão. A gente tem medo das coisas. Sim. A faculdade te dá aquela chancela, sabe? Tipo, pronto, agora eu tenho aqui esse documento que diz que eu sou produtor, então eu posso pelo menos falar para as pessoas, olha, eu sou produtor. E aí você pode trabalhar. Mas quando eu entrei, boa parte das coisas, assim, 99% das coisas que eu aprendi foi fazendo. Foi fazendo. Mas a chancela, a coragem de que... Aliás, a coragem e o networking. Porque a faculdade te traz isso. Se você sabe aproveitar, networking é uma das coisas que talvez a pessoa devia aprender na escola. Como se comunicar, como saber se comunicar, né? Porque o comunicar não é só... O comunicar não significa dizer o que eu quero para você. O comunicar é saber o que você espera, o que eu posso te agregar. Então, comunicar é isso. E aí tá ligado, tá atrelado à venda também, né? A gente tá se vendendo a todo momento. Então, eu acho que comunicação e networking foi a coisa que a faculdade mais me trouxe, além dessa chancela. Agora, eu aprendi mesmo na vida, fazendo. Fazendo foi o jeito que... Fazendo e questionando. Porque isso é outra coisa que eu falo dos nossos produtores. Somos uma... Quando você olha, nós somos um mercado muito, muito inicial, ele está começando, né? Então, temos profissionais que não é um mercado profissionalizado. A gente está caminhando para isso. Aliás, hoje em dia, a gente é muito mais profissionalizado do que há 5 anos atrás. Né? Nem se compara a quantidade de conteúdo, de pessoas que estão aqui realmente entregando conteúdo para a gente. Isso não existia. Mas nós somos uma soma de cópias do que a gente foi vendo, que vinham de coisas erradas que a gente foi simplesmente replicando. Porque existe uma coisa que eu acredito muito no nosso mercado, é como que eu vou trabalhar com o Fernando Rosa. Vejo ele fazendo algo.
Ele trabalha com a Claudinha e com tantas outras bandas. Quem sou eu, que tô começando, para questionar o que o Fernando tá fazendo? É quase como se fosse desrespeitoso. E eu tento explicar para as pessoas que não é. Questionar é extremamente inteligente. Porque às vezes o Fernando tá fazendo de uma forma que ele aprendeu ou que ele achou que era melhor. Mas eu posso apresentar para você uma nova forma, se eu questionar. Se eu questionar, tipo, isso daqui é a única maneira que eu posso fazer? Não, talvez tenha uma maneira. E aí eu posso apresentar com muita educação para você. Porque questionar não significa se rebelar, né? Tipo, quem você acha que você... Não. Questionar é educado. Questionar de forma educada. Eu posso te apresentar uma coisa que você nunca viu. De uma forma que você nunca viu. E aí você fala, caramba, que massa. Então eu percebo que eu fui fazendo e questionando. E isso me fez crescer mais do que a faculdade. Mas a faculdade me deu a chancela e eu acho que ela é extremamente válida. Eu sou muito grata à faculdade e às pessoas que eu conheci naquela época. E é uma coisa que te dá uma segurança, né? Isso que você fala Sem também, é dúvida. uma segurança de você poder anunciar. Vou trabalhar aqui, pronto. Sou produtora. Quem disse que você é produtora? Eu fiz faculdade, óbvio. Aqui, ó, eu provo. É isso. Óbvio que... Aí, Tiago entrou, o produtor de Ivete. Tiagão, um abraço, irmão. Tiago que gosta. Eu falo isso sempre. Você vai tirar a sua primeira habilitação. Então, você faz a autoescola, que seria a sua faculdade. Eles vão te mostrar ali onde é o acelerador, onde é o freio, onde é a embreagem. Agora, o que vai te fazer um bom motorista é você pegar o carro e dirigir, cara. Vai dirigir, vai pegar a estrada, vai rodar. E aquilo que vai te fazer aperfeiçoar. Tiago adora que eu faça essas comparações. As analogias da vida por Fernando Rosa. Pode ser isso, pode ser isso. O Invisível Essencial pode ser baseado em analogias. Imagina. Boa. Então a gente Sabe realmente... uma coisa que eu quero te questionar? Deixa eu te perguntar uma coisa agora, que na verdade eu acho que essa é a resposta, mas eu queria ouvir de você. Você fez a faculdade e falou que deu aula. Dar aula, o quanto você aprende dando aula? É isso que eu quero te questionar, na verdade. Cara, e assim, cada vez, eu não digo nem aula, cada vez que eu ia entrevistar uma pessoa, avaliar uma pessoa, eu conseguia, sem rasgação de nada, aqui de seda nem nada, eu conseguia aprender o dobro do que eu estava ensinando. É muito absurdo. Eu vou ensinar uma coisa para a pessoa e aprendo muito mais que ela. Muito mais. Isso é um absurdo. E eu tinha essa consciência porque o questionamento que você falou, eu acho super válido. E eu queria pontuar ainda mais. Eu trabalho 26 anos com produção já e eu tenho alguns vícios. Sim, eu tenho alguns normal. vícios. Normal. E várias vezes alunos meus falam assim, pô, Fernando, tem esse caminho aqui. Eu falei, não, vai dar errado. Eu sempre fui pelo caminho mais longo e sempre deu certo. Pelo amor de Deus, time que tá ganhando não se mexe. Ele, mas olha aqui, ó, já fiz. Eu falei, meu Deus, como é que você fez isso? Foi muito rápido. E eu ia dar uma volta danada. Ele, eu tô te falando que existe um caminho. Eu falei, obrigado. E às vezes o que você falou, a minha posição por estar trabalhando há muitos anos e com artistas grandes, internacionais, que seja isso, as pessoas já... E eu uso isso como exemplo. Eu uso isso como exemplo que, tipo assim, gente, vocês podem sim ser Vocês estão falando, não, você é o melhor. Eu falei, para que vocês podem ser muito melhor que eu. Apenas eu tenho um título que vocês vão falar assim, Fernando, hoje o céu tá azul. Eu vou dizer, não, tá vermelho. Eu vou acreditar em Fernando, porque ele é o produtor de Cláudia Leite, então o céu tá vermelho, tá certo. Gente, isso que você falou é muito importante. É muito importante, porque às vezes uma dúvida sua não é nenhum questionamento. Uma dúvida sua, Fernando, por que você não fez por esse caminho? Meu Deus, eu nunca tinha percebido isso. É isso, exatamente. Eu falo uma coisa que a gente não percebe, e eu falo isso de projetos meus. A gente fica um pouco cego. Eu faço... Vou usar uma analogia, não. Eu gosto de desenho. Eu gosto de desenhar e mostrar as coisas. Não vou fazer uma analogia, mas sabe quando você está olhando... Vou pegar a caneca aqui. Quando você está olhando algo muito próximo, se você pegar um desenho, se olhar muito próximo, você perde um pouco a definição do que você está vendo. Às vezes a gente está muito dentro de um projeto, muito próximo daquilo, e a gente para de ver o todo. Quando você dá um passo atrás, você consegue perceber, poxa, uma caneca, tá escrito isso. Só que você já tá tão dentro, que você já não consegue mais dar esse passo atrás. Porque você tá fazendo as suas coisas e tal. Chega alguém que tá um passo atrás de você e fala, não, pera, eu tô vendo aqui uma coisa que o Fernando não tá vendo.
E aí as pessoas têm essa... tudo é baseado em como você faz. Como você faz as coisas. Óbvio que questionar de forma... aliás, deselegante sempre você questionar na frente das pessoas ou de que forma você faz. Mas ser questionador é uma virtude mesmo da vida. Se você não questiona, você não vai evoluir nas coisas. Simplesmente vai. Alguém te falou, você seguiu e acabou. Não. Você tem que questionar sempre, tudo na vida, tudo na vida. Até por um ponto de curiosidade, na verdade, Com né? certeza! Você fez dessa forma. Se você fizesse por aqui, não seria melhor? Não seria mais rápido? Não ia atingir o mesmo objetivo? Então, você acabou já, querendo ou não, questionando de uma forma bem... Exato. E tem uma outra coisa que eu falo é questionar e testar. Porque você pode testar. E aí, você testou, deu errado, beleza, volto aqui e continuo fazendo do meu jeito. Se você também só se questionar e nunca se permitir testar, você nunca vai saber se aquilo vai ser melhor ou não. Então, às vezes, cabe... a gente tem um outro medo, né? Que é o medo de errar. É como se a gente não pudesse errar nunca, nunca. Tem que ser certo, 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 certo. E quando você olha que você só tem que ser certo, 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 você impede, você impossibilita a criação de novas formas. Porque você, quando começou, eu tenho certeza que você testava várias coisas. Você testava vários métodos, você testava várias formas de logística, você testava várias formas de planilha. Você testava. Chegou uma hora que você achou uma que era confortável e ficou. Ok também. Você também não precisa ficar full time ali, sempre testando tudo. Mas se você se permite testar outras coisas, você vai achar outros resultados. Outras pessoas vêm e experimentam. A Nicole. Nicole está muito... Nicole trabalha comigo, Nicole é minha aluna. E está muito animada, porque ela é extremamente fã de Cláudia Leite. E ela postou um negócio, ela acabou de colocar aqui, que a vida é uma experimentação. Então ela está muito feliz com a live de hoje. Que eu tô falando com você. Ela estava muito animada. Mas a vida é uma experimentação. Então, se você realmente se permitir experimentar e testar as coisas, mesmo que você perceba que elas não vão dar certo, já é um ganho. Você percebeu? Ótimo, assim não dá certo. Então, elimina isso e vamos continuar testando outras coisas, né? O Vitor Thiago, eu tô falando aqui, o Vitor Thiago, que é produtor da Ivete, o Tony, que trabalha comigo, que é o produtor técnico da Claudinha, e o Sávio, que é o produtor do Xande, eu coloquei eles por a gente ter uma vivência muito maior. Um era segunda, outro era terça e outro era quarta. A gente repetiu porque era muito assunto. E o Thiago está falando aqui que eu fiz um workshop, o Invisível Essencial roda o Brasil, e a gente fez um workshop no Rio Grande do Norte, Natal. E ele colocou aqui, ó, no workshop Natal, tiveram tantas trocas que, particularmente, ele aprendeu muito. É aquilo que a gente falou. A gente acaba ouvindo a história do outro, é o que eu falo. Esse bate-papo, eu quero conhecer a sua história, porque a gente pode ter passado o mesmo problema, a mesma situação, e a resolução daquele problema eu fiz de uma forma, você fez de outra. Às vezes obtivemos o mesmo resultado ou resultados diferentes, mas o problema foi resolvido. Então, eu preciso ouvir cada vez mais experiências novas para poder agregar, e eu tenho um leque de opções, que produção é isso. Eu não posso, não é só matemática. Eu tenho que ter o viés de resposta imediata, e normalmente, muitas vezes, temos poucos segundos e muita pressão. Então, a gente precisa resolver isso em poucos segundos com muita pressão. As lives do mês de julho estão indo muito por esse caminho, a parte humana do produtor, a atual figura do produtor, a parte humana, onde a gente precisa ter mais empatia, mais carinho, mais educação, mais troca disso. Então, as lives estão indo para esse caminho. Eu não fiz pauta com você e, querendo ou não, eu só estou vendo você falar de comportamento do ser humano, de troca, de aprendizado. Isso, para mim, eu não tenho um cachê que pague isso. Eu tenho uma coisa, aliás, que quando você começou a falar, eu ia falar, mas eu falo muito. Então, eu tenho uma tendência... E você fala uma coisa, eu já puxo outra. Então, eu vou tentar voltar a uma coisa que você falou antes, que é muito legal. Claro que a pandemia ela foi um grande problema. E principalmente para a nossa área, eu não tenho dúvida disso. Mas nós evoluímos em relacionamento o que a gente demoraria para fazer em anos, ou talvez a gente nunca faria em anos. Quando que você ia parar no meio da sua correria e eu ia parar no meio da minha correria para a gente se olhar e querer se falar?
Na hora você fala, não, pera, deixa eu fazer minhas coisas aqui. E essa é a vida, normal. Então, nós tivemos uma evolução em relacionamento que é gigantesca. Que é gigantesca. Nós, produtores, tivemos uma... Eu conheci tanta gente nova nesse... Porque eu tenho uma diferenciação que é... Eu percebo que a boa parte dos produtores que eu conheço se conhecem porque estão na estrada, se encontram em festivais, né? Às vezes você está indo para um festival, para uma festa do peão, e aí você encontra a equipe do Fernando Sorocaba que está saindo, aí encontrou a equipe da Ivete, estava saindo a do Zé Neto Cristiano. Então, os produtores se conhecem. Eu não estou na estrada, então eu conheço poucos produtores. Mas a pandemia trouxe para a gente anos e anos de networking, de relacionamento, que eu não posso parar para deixar de lado e não agradecer. Porque realmente a gente teve uma oportunidade de se conhecer que é incrível. E essa troca é essencial. Aliás, o nome, eu quero parabenizar você, porque eu sou uma pessoa, eu gosto muito de nomes. Invisível Essencial. É assim, ó. Pensa num nome bom, excelente, é excelente. Porque não diz só sobre o produtor, diz sobre um monte de coisa. Diz sobre um monte de coisa. Então, parabéns pelo nome. Obrigado, já quero agradecer a presença de Aline Rosa, que está aqui, minha amigona. Aline, um beijo para você, Aline, grande cantora, que representa muito a nossa música pelo Brasil e pelo mundo. Um beijo, viu, Aline? Um beijo, obrigado por participar desse Incrível, bate-papo. linda, maravilhosa e cantora maravilhosa. Cara, esse nome, na verdade, eu estava com uma turma de alunos meus e a gente estava fazendo uma visita técnica. E naquela eu pedi para todo mundo ir de preto. E aí uma das meninas pegou para mim e falou assim, professor, por que a gente usa preto? Eu falei, porque normalmente os palcos tem um momento de blackout, os palcos são pretos e a gente precisa ser invisível. A gente não tem que aparecer, quem tem que aparecer são os artistas. Ela falou, nós somos invisíveis, mas somos essenciais. Eu falei, olha, cara, esse nome... Olha, tomara que ela não esteja aqui na live para ela não querer os direitos. Se bem que eu já registrei, já está comigo, senão ela vai querer uma parte dela dos direitos autorais. Vai vir cobrar, foi daqui que você pegou esse nome, mas é muito bom, realmente. Porque legal, diz mais do que produção. Tem várias coisas que são invisíveis aos olhos e são essenciais na nossa vida. Eu acho que essa troca é exatamente isso. É invisível aos olhos a necessidade dessa troca, mas quando a gente senta e para falar, putz, a gente percebe o quanto ela é essencial. Que massa. Você fez algum trabalho? Eu estou vendo aqui algumas pessoas falando. Você fez algum trabalho com a Sandy Júnior também? Você fez Fiz. Eu fiz a produção artística da turnê, da última turnê. Eu cuidava... A gente tem uma separação, né? Tinha a Live Nation, que fazia os eventos. Então, tinha os produtores da Live Nation cuidando de evento. Eu fui a diretora da parte artística da turnê. E foi um grande presente para mim. Porque, assim, eu sou da geração que cresceu com o Sandy Júnior, né? Eu tenho 33, um pouquinho a menos do que eles. E eu cresci com o Sandy Júnior. E foi uma oportunidade, porque foi depois, né, que a turnê acabou, a gente recebeu os números e foi a segunda maior turnê do mundo no ano de 2019. Então, a gente fez algo que muito provavelmente não vai ser feito tão cedo, tão logo, né? Uma turnê grande, de altos custos, com estruturas diferentes e tal. Então, foi um puta aprendizado, você não faz ideia. Você veio para Salvador com a turnê? Você viajava? Foi Tiago tá falando aqui, ó. Sabia que te conhecia de algum lugar. Você esteve em Salvador também. Tiago, que é o produtor de Ivete. Thiago. Ele trabalhou no show de Salvador, então ele deve ter... que legal! Você deve ter se batido. Se tinha um produtor bem chato... Tinha um produtor bem chato aqui, era ele. Lembrei do Thiago. Tô brincando, Thiago. Não, sua foto tá pequenininha aqui, eu não consigo. Eu sou péssima com nomes. Péssima, Fernando. É terrível. Talvez o maior dos meus defeitos. Mas eu sou muito visual. Então, se eu olho uma pessoa, eu falo, eu sei que eu te conheço. A mesma coisa que ele fez. Sei que te conheço de algum lugar, mas não lembro o seu nome. Então, eu sou muito visual. Vou me lembrar de Thiago, daqui a pouquinho entrarei lá. Aliás, eu quero fazer uma outra coisa. Na frente das pessoas aqui, na frente de Thiago, na frente nessa rede mundial de computadores, eu quero participar de uma quando voltarem os eventos. E vocês estiverem rodando por esse país, quero participar de um workshop de vocês. Por favor.
Por Por favor, favor. cara, vocês fazem coisas que, que eu nunca. Assim, eu vou te dizer uma coisa: eu gravei o DVD do Léo Santana. E eu acredito que vocês, a visão o que vocês fazem na Bahia, a Bahia é um outro mundo, né? A Bahia tá fora, assim, Bahia é um país ali único e maravilhoso. Eu acredito que, porque a turnê de Sandy Júnior tinha uma turma muito grande, era uma equipe muito grande, mas era uma turnê específica, a gente viajava ali e tal, e acabou, começo, meio e fim. Quando eu gravei Léo Santana, tinha tanta gente em cima daquele palco. E era uma sonoridade, era uma vibe. O baiano tem uma vibe que é uma coisa assim, fenômeno. E aí vocês fazem isso no dia a dia, aquele tanto de gente, uma logística deve ser insana, e bailarino e tal, que é uma coisa muito louca. Eu sou muito curiosa disso que vocês fazem. Eu nunca trabalhei em trio elétrico, por exemplo, eu sou muito curiosa do trio elétrico. Como funciona, qual é a estrutura, porque eu imagino que deve ser uma estrutura diferente. Então eu sou muito curiosa você não faz ideia da minha alegria de conhecer esse bando de produtor que eu tô conhecendo nessa quarentena. Então eu quero que ela quarentena acabe logo, que os eventos terminem, porque eu sou muito do encontrar as pessoas. Eu acho que esse bate-papo que a gente tá aqui é essencial, mas nada paga o olho no olho. A gente chegar e olhar um no outro, olhar um no olho um do outro e sentir mesmo a energia de troca, sabe? Eu preciso disso. Então eu já tô me colocando aqui, quero ir no workshop, só me manda a agenda que eu vou. Você tá morando em São Paulo? Eu estou em São Paulo. Eu moro em São Paulo já eu fiz a faculdade, voltei um ano para o Mato Grosso do Sul e depois voltei para São Paulo. Então já tô aqui há 10 anos. Só o Thiagão convidando aí, ó, porque quando voltar o show, ele já quer você lá no show de Ivete. Querido, muito obrigada. Teremos show de Bebeta. Minha cunhada, se estivesse aqui, ia morrer. Minha cunhada talvez seja uma das maiores fãs de Ivete Sangalo que conheço. Ela pediu para mim a única coisa. Ela falou assim: o dia que você trabalhar com Ivete, me leva no show para eu conhecê-la. Eu falei: o dia que eu trabalhar, eu levo. Eu nunca trabalhei com Ivete, mas muito obrigada, Thiago. Obrigada. Pronto. Legal você falar isso, porque nós temos os nossos ídolos. Você falou que cresceu vendo Sandy Júnior. Eu conto uma história no meu workshop, eu conto uma história que eu estava fazendo a produção de uma banda no aniversário da Ivete e fui cutucado pela Xuxa. Ela virou e falou comigo: você é o Fernando Rosa? E quando eu olhei para trás, ela falou: eu quero colocar uma luz aqui em cima dos doces, da mesa de doce, ou embaixo. Você acha o quê? Eu falei: eu acho o que você achar. Eu acho que você é maravilhosa, faça o que você quiser. ainda coloca o Monange onde você quiser. Então, assim... Jamais questionaria. Me fala, assim, essa relação, porque a gente precisa manter a pose, a gente precisa fingir que estamos na frente de um ser humano, a gente precisa fingir isso, que ela não é de outro mundo, mas a gente tem aquela paixão, gente. Eu fiz o mesmo quando encontrei Jorge Vercillo, aí é uma paixão minha. Quando encontrei Jorge Vercillo, ele falou: eu queria ir no camarim falar com a Cláudia. Eu posso? Eu falei: pode, se tirar uma foto comigo. Eu não resisti. Como essa relação, você chegar e trabalhar com a Sandy Júnior, e com tantos artistas, com o próprio Michel Teló, que eu sou muito fã também, né? As pessoas me perguntam isso muito de Cláudia, mas eu acho que o fato de estar sempre com ela, você acaba acostumando. Sim, sim. Já trabalha, você está sempre lidando, né? Mas quando você viu a Sandy Júnior... Sabe o que eu acredito? Que é a primeira coisa que o produtor tem que entender. Antes de você chegar e encontrar a Xuxa, Ivete, Sandy Júnior, Claudinha, Michel, o produtor tem que entender uma coisa. É muito importante e é natural que nós tenhamos essas pessoas como um exemplo e mesmo como algo inalcançável. É natural que a gente admire. Mas antes de quando você entra na produção, a primeira coisa que você precisa entender é que sim, são seres humanos, porque tem uma tendência muito grande com produtores assim, com pessoas que querem trabalhar com produção porque são fãs de algo ou de alguém. E aí, quando entram na produção, elas se frustram muito. Porque quando a gente tá, uma coisa é você ver, e assim como você, pessoa, eu, Pamela, também. Não sou full-time animada, não sou full-time educada. Eu não sou a todo momento sorrindo. Eu sou uma pessoa. Eu tenho dias melhores, dias piores, dias puta e dias felizes. Isso é normal. Então, eu acho que você pode admirar essas pessoas, mas antes você precisa preparar o seu emocional para isso.
Porque você chega num ambiente e você espera. Imagina, eu cresci vendo aquela dupla. Eu cresci vendo a Sandy e o Júnior e Noeli e Chororó, né? Porque a família é uma coisa. Sim. E aí poderia, se eu mantivesse uma expectativa, porque isso é uma coisa que eu repito muito, a expectativa que eu criei é minha. A Sandy, o Júnior, a Noeli, o Chororó, eles não têm responsabilidade sobre a expectativa que eu criei. Quem criou fui eu. Então, se eu chego lá e ela simplesmente passa, eles são extremamente educados, mas as expectativas, às vezes, que a gente tem é de, nossa, eu quero que eles sejam fofos, eu quero que eles sejam, sei lá, Ivete e Claudinha, são aquelas pessoas assim, tipo, ai. Aí você encontra elas falam, bom dia, e passa. Você fala, nossa, credo, não é aquela pessoa animada? Não, não é. Não é a todo momento aquilo. Porque as pessoas têm seus momentos, né? Então, foi muito difícil eu manter... a primeira vez que eu encontrei, eu tremi. Porque, né? Mas tremi e fiquei quietinha na minha. Mas o meu trabalho maior era de assimilar a minha expectativa a respeito deles. Justamente para que eu não me frustrasse do que eu esperava, né? Do que eu queria e o quanto porque eu falava sempre que eu não queria ser amiga dos meus ídolos. Eu sou muito fã de Ivete Sangalo, por exemplo, há muito tempo. Eu encontrei Ivete uma vez num show do Michel. Na verdade, eu encontrei, não, né? Ela estava num show e ela entrou muito educada para falar com o Michel no camarim. O Michel não estava, mas eu estava no camarim. Na hora que ela abriu a porta, eu fiquei assim, ó, eu nem consegui responder. Eu falava sempre que eu não queria ser amiga, porque o que eu ia falar pra Ivete quando eu encontrasse com ela? Nossa, você é maravilhosa. Ela já sabe. Ela sabe que ela é maravilhosa. Ela sabe que ela é excelente, que ela é educada. Ela sabe, né? Todo mundo fala isso pra ela. Eu pensava, o que eu posso falar que vai marcar ela? Isso antes de trabalhar. Eu fazia isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu pensei nisso. O que eu posso fazer que vai marcar? Assim como eu devolver para a Sandy e para o Júnior, o que eles fizeram na minha vida, o que eu poderia devolver. E nesse momento, como a vida me proporcionou isso, a melhor maneira de eu devolver isso é sendo uma excelente profissional e sendo muito, sabendo muito os nossos espaços. Então, assim, eu tenho um respeito pelas pessoas com quem eu trabalho. O Michel eu conheço há mais de 18 anos, eu conheço o Michel. Mas eu tenho um respeito por ele que eu não entro em camarim do Michel sem ser anunciada, sem ser avisada. Porque eu não, né? Eu conheço ele há 18 anos, mas e daí? Ele tem uma vida, ele não é... Não tô batendo na porta do meu irmão. Então, a maior maneira que claro que eu tremi, mas a maior coisa que eu tenho para entregar para essas pessoas que me deram tanto também, né? Durante a minha vida, me deram tanta diversão, me deram tanto sonhos e música e tal, é tratar eles com o máximo de respeito que eu posso dar e o melhor trabalho. Então, isso é o que eu busco. Mas a gente treme mesmo. A gente treme e fica meio afônico. Eu acho que eu nunca encontrei a Xuxa. Acho que se eu encontrasse a Xuxa, eu ia meio que... Eu não sei o que ia acontecer. Talvez eu nem falasse com ela, eu ia balançar a cabeça. Você ia falar... Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Queria falar pra ela, deixa eu subir na sua nave. Não, mas eu acredito que é isso. O produtor, para todo mundo que tá aqui. E quando vocês falam nos workshops e tal, acho que talvez isso seja a coisa mais importante. Se você quiser entrar na produção porque você sonha com aquilo, antes de você entrar na produção, baixe suas expectativas, porque óbvio que você vai se frustrar se aquilo for um sonho, se você tiver uma expectativa do imaginário, porque a produção é um imaginário maravilhoso, né? A gente acaba sendo colocado no mesmo lugar de glamour daqueles artistas porque estamos próximos, mas produção é muita relação, é muito trabalho e quase zero de glamour. É muito legal estar num backstage de Sandy Júnior, numa turnê, mas você trabalha muito. Às vezes você tá sem tomar banho, o show tá lindo, mas você tá sem tomar banho, tá sem comer, tá sem dormir. Então, não tem glamour. Se você entrar pelo glamour, esquece. Se você entrar pela expectativa do que os artistas podem ser, esquece. Baixa essas expectativas e venha para trabalhar. Porque é isso que você vai fazer muito na produção. Muito. Eu sempre digo, não crie expectativa, crie nada. Porque se nada der certo, você acertou. Que frase linda! Gostei disso. Crie nada. Horrível, mas verdadeira. Perfeita, perfeita. Vou anotar. São 5h40, faltam 20 minutos para... Meu querido, eu falo para um dedéu. Podemos ter 5 lives, porque...
o Tiagão escrevendo os textos aí dele. Então, E eu tô assim, tentando acompanhar os comentários mais longos, mas eu não consigo. Tiago é um exemplo muito grande, porque ele começou com Ivete, trabalhando na parte mesmo de cenografia. Ele viajava no caminhão junto com o cenário, ele montava, ele ficou no caminhão de Puta, que luz, ele legal. foi crescendo mesmo, e hoje ele faz parte da produção geral junto com o Tonho, que é produtor técnico, e outra aí a grande equipe de Ivete. E assim, eu já passei por isso. Eu estava num show de Claudinha e daqui a pouco alguém me perguntou também aqui, falta quanto tempo para acabar o show, que eu olhei era a Ivete. Então, assim, é estranho. Por mais que eu me encontre várias vezes com ela, eu nunca vou me acostumar, porque aquela pessoa é aquela pessoa que eu acho espetacular, que eu amo, que tem músicas maravilhosas. Da mesma forma, Claudinha, toda vez que eu vejo, nossa, é aquela artista. Acabo acostumando mais por estar tanto tempo junto. Isso Né? acontece pra mim com o Michel também, né? Você é tipo, o Michel, legal. Mas eu tenho, a gente consegue olhar uma coisa, eu acho que você deve ter isso também, porque o Michel tem uma constância que eu admiro como profissional, não pela sua música, não eu admiro mesmo como empresa, sabe? Pela sua entrega. Porque eu já vi tantos dias difíceis do Michel sem dormir, extremamente educado com as pessoas, o quanto ele se mantém constante e o quanto ele se preocupa com a entrega. Justamente por essas pessoas que você tá do lado de Claudinha a todo momento, mas às vezes você vai passar por alguma cidade onde a pessoa vai ser a única vez, a única oportunidade que ela vai ter de encontrar a Cláudia. Mas nós, produtores, tem uma coisa que eu faço muito, eu fazia muito no musical do Michel. Tinha uma tendência muito grande a quem trabalhava com a gente ficar com aquela coisa assim, mas tem uma senhora ali que quer ver. O Michel fez 3 horas de espetáculo e aí ele já tinha atendido as pessoas. Mas tinha uma senhorinha, tem uma mãe com uma filha, a filhinha tá chorando porque quer ver. Eu entendo, às vezes, que aquela pessoa talvez seja a única oportunidade dela ver o Michel. Mas o Michel também é uma pessoa que também já trabalhou ali durante 3 horas e está extremamente esgotado, está sem comer, está sem dormir. A gente precisa conseguir achar esse equilíbrio, né? Do quanto a gente é humano com as pessoas que estão ali e admiram aquele trabalho e o quanto a gente é humano com o próprio artista, né? Porque ele também é um humano, ele também precisa de cuidado, né? Então, é difícil você conseguir separar isso, mas é necessário que a gente saiba. Deixa eu vou eu te pedir para falar. ligar a luz aqui, porque tá escurecendo um pouquinho aqui, tô perdendo a luz. Só pode tirar desse daqui mesmo, por favor. Colocar uma luzinha aqui, porque eu tô perdendo a luz, o dia tá escurecendo, tô perdendo a luz. Eu tive, enquanto tá ligando aí, eu vou falar uma história rapidinho, que eu botei no meu Instagram, assim, se perguntarem, você conhece o Fernando? Aí perguntarem, que Fernando? Você falaria qual Fernando para poder Amo falar. essas caixinhas. Aí um menino, uma criança, pegou e falou assim, Fernando, aquele produtor que não deixou eu falar com Cláudia depois de horas de viagem. Me deixou muito triste. Ele escreveu um textão assim, aí eu fui logo no direct dele e falei, como foi isso? Ele falou, viajei muitas horas, cheguei lá. Só que assim, você falou isso, eu me lembrei porque a gente tem esse controle, a gente tem uma quantidade de atendimento, que se a gente fosse atender todo mundo, 100 mil pessoas. Eu estava lá até hoje atendendo os fãs. Mas assim, a gente tem uma quantidade, às vezes a gente abre uma exceção ou outra, quando a gente vê, não, tem um tempo ainda a van tá vindo, sei lá, alguma coisa que dá para a gente poder usar o bom senso. Mas, cara, eu fiquei com o coração tão partido, mas as pessoas precisam entender que a gente precisa seguir regras e protocolos mesmo para poder que a coisa funcione. Imagina. E você, se você tiver esse coração mole o tempo inteiro, alguém vai sair prejudicado, sabe? E pode parecer pesado que eu tô falando assim, nossa, eu vou prejudicar o artista. Mas às vezes ele tá esgotado. Imagina, eu falo do musical porque era muito cansativo pro Michel. A gente fazia 2 sessões e tal, mas imagina vocês aí no carnaval. Quantas horas de trio você faz? Aquilo é desumano para artista, para o ser humano que tá lá no sol, no calor, cantando durante X horas. Claro, é o ônus do que ela escolheu, né? Ela é cantora, ela escolheu aquilo e eu sei que o trabalho dela é
é aquilo, enfim, e ela precisa daquele público. Mas a gente também tem que pensar o lado contrário. Não é, um médico não é porque ele também salva vidas que ele tem que ficar 24 horas ali, salvando vidas, porque aí ele escolheu aquilo e aí ele não pode comer, ele não pode dormir porque ele tem que salvar vidas. Não, não é. Então o médico tem um momento dele que salva, a hora que ele precisa, ele salva vidas. Mas ele tem um momento, ele é uma pessoa. O cantor também. Então, assim, é muito complexo isso, mas a gente precisa saber entender isso. Porque senão, o que vocês chamam de desumano com uma pessoa, né, que tem um sonho, ok e tal, eu também tenho outro lado. Nós, produtores, precisamos enxergar isso e é difícil. Porque geralmente é a criança, né, que chora, ou aquela pessoa, ou é a pessoa mais velha e tal, e aí você fala, poxa, eu entendo. Mas entenda o meu lado também, entenda o meu trabalho. Se você, produtor, não conseguir fazer isso, alguém vai sair prejudicado. Você vai precisar decidir. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa tomar decisões. Nesses dias acontece isso e aí pode ser que você chateie alguém. Mas dá para ter tudo nessa vida, Fernando? Não dá. Não dá para ter tudo nessa vida. Então... Eu tô rindo aqui que tá Thiago e Tony, que é o nosso produtor técnico lá em Cláudia, eles estão aqui só falando de histórias que o pessoal já chamaram eles de arrogantes, você é muito metido, e tem o pior que essas pessoas têm acesso ao WhatsApp da gente, né? Tudo, e aí, textão aqui falando, então sempre sobra pra gente, mas entendam que a gente quer sempre o melhor para todo mundo, óbvio. Para o todo, exatamente. Você está avaliando o melhor para o todo. E o todo inclui a tranquilidade do seu artista, os fãs que puderam ser bem atendidos, a sua banda, a sua equipe, porque não é só o artista que você está cuidando, você tem uma equipe toda sendo cuidada. Então, você avalia o todo. E aí tem que tomar decisão, mas o produtor tem que ser uma pessoa de coragem, digamos assim. Que você tem que tomar decisões e que você vai ser julgado, como tudo na nossa vida. Se você for bancário, trabalhar lá no banco, você vai tomar uma decisão de atender uma pessoa de um jeito, você vai ser julgado ou não, sei lá. Então, nós seremos julgados por decisões que a gente toma, mas a gente está sempre pensando no todo. Nunca é só uma pessoa. É sempre um todo. Eu não quero que você passe sem me falar os seus projetos, que eu acho muito espetacular, tudo que você está fazendo. E eu quero que você fale para o pessoal e que a gente deixe registrado aqui. Cursos, lançamentos, canal no YouTube. Sim, temos muito conteúdo colocados aqui no Instagram mesmo, no Herrerapan. A gente produz muito conteúdo para todo mundo. Eu lancei no começo da quarentena, que foi por um acaso, na verdade, aconteceu nessa conta, mas a gente já estava produzindo há um ano já um curso chamado Produza, onde eu falo de produção criativa, onde eu trago essa visão para os produtores de se tornar mais do que um executor, se tornar uma mente pensante mesmo dentro daquele contexto. Então, o Produza, nesse momento, a gente está na segunda turma, nesse momento ele está com as inscrições encerradas. A gente deve abrir a terceira turma logo, daqui a alguns meses. Mas eu estou nessa semana de lives agora, porque na semana que vem a gente lança um método que eu chamo de APP, que é um método de performance para produtores. Então, eu enxerguei muito, Fernando, e você vai poder me dizer melhor até por esse mês de lives que você fez, o quanto é importante a constância e o quanto a gente precisa de produtividade para fazer o que você fez. Porque não é fácil fazer isso. As pessoas têm uma... Eu disse ontem na live, quando eu comecei a live que eu fiz ontem, eu falei isso e as pessoas falaram, nossa, que tapa na cara. As pessoas são preguiçosas, elas não pagam o preço. Elas querem chegar aqui e fazer o que o Fernando está fazendo agora, mas elas não querem passar os 26 anos que o Fernando passou. Elas querem chegar aqui fazendo o que a Pamela está fazendo agora. Elas querem chegar aqui e estarem na direção de produção de Sandy Júnior, mas elas não querem passar os 10 anos trabalhando o que a Pamela trabalhou. Então, essa constância, essa produtividade, buscar essa performance é algo que eu senti que era necessário falar com as pessoas. Buscando mesmo, e eu não estou falando só para produtores, eu estou falando para empreendedores. Porque em todos os ramos da nossa vida a gente precisa. Então a gente resolveu, eu junto com a minha equipe, que eu falo sempre que eu não faço nada sozinha. Eu que meto a cara aqui, mas existe uma equipe por trás, que estão ali sentadinhos, inclusive nos escutando e trabalhando ali.
E a gente decidiu lançar esse método que ele fala, chama alta performance do produtor ou assertividade, produtividade e performance. Então, é uma siglazinha que fala um pouquinho do que eu quero dizer. Esse método começa com esses 7 dias de live, justamente buscando constância. Quem é que vai ficar durante 7 dias? Que é nada. Eu volto a dizer, um mês, o que você fez é incrível, assim. É a fórmula que as pessoas precisam copiar, entendam que se vocês acham muito um mês, experimentem 26 anos, experimentem uma vida de trabalho para você conseguir retorno. Então, as pessoas elas não estão preparadas para pagar o preço. E aí, por isso que poucas pessoas chegam onde você chegou, poucas pessoas chegam onde o Thiago, onde o Tony, onde eu cheguei, porque elas não querem pagar o preço. E é por isso que a gente está criando o método. Então, obrigada por me permitir falar disso daqui, mas é algo que eu faço com muito carinho mesmo, porque eu quero que as pessoas queiram mais do que elas estão dispostas. Eu quero levá-las a pergunta que eu mais escuto, assim, principalmente dos alunos ou dos participantes do workshop é: Fernando, o que é que eu faço para ser produtor de Cláudia Leite? Aí eu falo, primeiro, que se você for entrar lá, entre no lugar de Tony, não entre no meu não, por favor, que eu preciso desse emprego. Eu vou falar com o Tony, você conversa com ele e aí você entra no lugar dele, viu? Agora tem que fazer o que ele faz, porque o que Tony faz, eu te digo, eu não assumo a parte que ele faz. Te falo, com toda a experiência que eu tenho, eu não assumo. Se você quer ser, entra e faz lá. Então, assim, gente, não óbvio que você pode ter uma chance no início da sua carreira de estar em um grande projeto. Legal, beleza. Agora você precisa, sim, se capacitar para isso. Então, óbvio que eu escolhi o caminho mais longo, porém, eu dou graças a Deus de conseguir me manter lá. E eu sei que você sabe disso também. Thiago está aqui, grandes profissionais estão aqui. Ó, Tony, aí, a primeira banda que eu procurei, solicitei vaga de road e não tive resposta alguma. Tudo no seu tempo. Tony eu falo de boca aberta, é um profissional que eu admiro, um dos melhores que eu conheço e tenho orgulho de trabalhar na mesma equipe. A história de cada um, alguém botou aqui, não compare a sua página 1 com a página Dani falar isso, com a página 30 de alguém. Então, a Dani Martins fala muito isso. Então, assim, gente, isso que você falou é espetacular. A gente precisa insistir, a gente precisa ter constância, a gente precisa se manter firme, porque se você para no primeiro não, meu querido, se você para no primeiro não agora, que bom que você não se tornou produtor, porque você vai tomar muitos nãos, muita porrada, muita gente falando mal de você porque você não fez algo que aquela pessoa queria, porque você tinha uma equipe para cuidar. Então, assim, os nãos, principalmente para produção, que a gente sabe o quanto trabalha na pressão, né? O quanto nós somos responsáveis por vidas e trabalhamos na pressão, decisões imediatas e grandes que vão gerar outras coisas, enfim, e que mexem com muito dinheiro, né? Porque isso também nós, os produtores, têm pressão em vários lados. Então, os nãos que você toma antes de chegar a algum lugar grande, eles te preparam para isso. Se você entrar logo de cara em algo muito grande, a chance daquilo estragar ou te bloquear de uma maneira gigantesca é enorme. Porque a gente toma muito não, a gente toma muita dificuldade, a gente fica sem dormir, sem comer. Você falou de mulher. Eu, por muito tempo, hoje em dia, eu não tenho mais isso. Hoje em dia, graças a Deus, eu consegui o meu lugar, mas machismo vai existir sempre. Mas eu precisei passar por mostrar que eu era capaz. Mostrar que eu não estava ali porque eu era só um rostinho bonito que alguém colocou ali. Mostrar que não era só ali que eu estava me engraçando com alguém para poder estar ali. Eu batalhei muito por isso. E se você não estiver preparado para passar por isso, é melhor que você não chegue a um lugar grande. É quase uma proteção. O universo está te protegendo de algo que vai ser muito pior. Porque se você, no primeiro não, você você não vai dar conta de a hora que você estiver na pressão real, tendo que se preocupar e tomar conta de vidas e de dinheiro e de seres humanos, você não vai estar preparado. Então, os nãos que você toma vão te ensinando mesmo. Serve para isso. Tiago, lá vai uma comparação. Você vai começar a lutar boxe, toma o primeiro soco, já não quer mais brigar, amigo? Você vai ser campeão mundial quando você vai ser o Mike Tyson? Nunca na vida. Nunca. Aliás, Gostou, quando você Thiago, começa a fazer Muay Thai,
Quando você começa a fazer Muay Thai, a primeira coisa que você aprende é você ficar dando chutinho, né, com a canela ali num negócio de pedra para poder calejar a canela, né? É assim que você começa, não é? Então, os nãos que você tomar agora, vocês produtores que querem ser produtores, os nãos que vocês tomarem agora você está calejando a vida para os nãos que você vai tomar lá na frente ou para as coisas que você vai ter que enfrentar lá na frente. Então, não eliminem os primeiros nãos, pelo amor de Deus, porque senão você nunca vai estar preparado. Me fala nesses últimos minutos nossos, como fazer para ter acesso aos seus conteúdos. Você disse que a turma está fechada. Você A turma do Produza está fechada. A turma do Produza está fechada, mas semana que vem tem esse método que vai ficar disponível durante uma semana para quem quiser. Quem quiser conteúdo mais também, enfim, no Herrerapan, IGTV tem, e no YouTube também, eu tenho um canal do YouTube que tem bastante conteúdo, eu falo muito, ou seja, minhas entrevistas são sempre gigantescas. Vocês coloquem 2 vezes ali ó, no acelerador no YouTube para aguentar me escutar sempre, mas é Pan Herrera no YouTube, procurem lá, porque tem bastante conteúdo, e eu já me coloquei aqui à disposição, se você precisasse, Tony, Thiago, o que vocês precisarem, estou à disposição, eu estou muito feliz mesmo aqui. por isso. Eu já anuncio aqui que o próximo workshop, Rio, São Paulo, onde for, já tem a presença de Pan. Já tá combinado, viu, gente? Já fico falando, deixa a gente só voltar dessa pandemia, que o próximo workshop presencial já vai ser com o Pan na nossa grade. Fechado, Pan, vou com o maior prazer. Tem um Insta também, né? É o AP63. O AP63 é o Insta da produtora, da minha produtora. A gente está reformulando ele. Temos novos braços. A pandemia nos trouxe isso também. Nos reformulando, né, internamente. Então tem o AP63 Underline, é o Instagram da produtora. E o Herrerapan, que é esse que vocês estão vendo aqui. Se você tocar ali do lado do Invisível Essencial, você chega no meu. Me segue lá. Hoje tem live, às 9 da noite tem live. Vou falar Todo mundo ligado, viu, gente? Por favor, vou falar sobre como criar e tirar os projetos do papel. Eu acho que isso é uma grande dificuldade das pessoas. Então, 9 horas da noite, estou aqui eu falando de novo para vocês no Instagram. Ó, a Nicole aí na cadeira que faz o merchan direito, viu? É isso. Hoje tem live às 9, Nicole. E no próximo show... Producer, tá cheio de aluno meu aqui. Que bom, fico feliz. E no próximo show, Nicole, quero você lá pra gente ir no camarim, falar com o Cláudio. Nicole! Tá Nicole, tamo junto. Nicole, tamo junto. E, Thiago, eu tenho gente pra levar também. Thiago, quando tiver show de Vete, preciso levar minha cunhada para não perder, para não caçar briga na família. Fechou? Pan, quero te agradecer, você doar esse tempo pra gente poder conhecer a sua história e compartilhar essa parte que eu tinha certeza que o assunto ia partir para esse lado, de a forma que a gente trata, a empatia, seres humanos, mais amor. Eu tinha certeza que era por esse lado, simplesmente pelo conteúdo que você disponibiliza na internet. A gente não se conhece pessoalmente, mas tudo que eu pesquisei sobre você envolve amor a tudo que você faz. Muito obrigado, viu? Obrigada. Por esse período que a gente sabe que 1 hora do nosso tempo é muita coisa, a gente está muito naquela fase de produzir, e você doar essa 1 hora para a gente, para o Invisível Essencial. Muito obrigado. Maior prazer da vida, primeiro em te conhecer. Obrigada por esse respeito, por esse carinho com a minha história. Obrigada por me abrir essa oportunidade de falar com o seu público e por tudo isso que você me proporcionou hoje. Você me proporcionou essa possibilidade de falar com essas pessoas. Então, eu te agradeço muito. Eu desejo muito sucesso. Conte comigo para o que precisar, porque eu acredito muito que nós somos responsáveis pelo nosso mercado e que somos nós que já estamos aqui, que vamos fazer diferença. Perdão. Você travou para mim. E aqui. Pronto, foi o meu... Enfim. Eu acredito muito que nós somos responsáveis pelo nosso mercado, então eu quero me colocar à disposição mesmo, porque eu acredito que a gente vai começar um movimento agora que outras pessoas lá na frente vão receber, então... Obrigada mesmo por essa oportunidade. Valeu, Pan. Galera, amanhã eu vou fazer um sorteio e contar algumas novidades, mas hoje, oficialmente, com os convidados, eu encerro o mês de julho. Que horas amanhã? Profissional. Amanhã às 17 horas. Mas quem participou não pode participar do sorteio, tá? Você não pode participar. Não, vou botar minha equipe. Fechado. Obrigada, Fernando. Obrigado, Pan. Beijão, Até gente. mais, até galera. amanhã.
Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau.